Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Shalom para todo o povo da Teshuvá, espalhado pela face da terra. Que bom que novamente estamos reunidos, estamos juntos para estudarmos o sensacional, o maravilhoso Sefer Hizayon, livro de Apocalipse, livro de revelação, como você quiser chamar. Estamos no capítulo 16. Não tivemos como fazer na última semana, infelizmente. O Eterno sabe todas as coisas, não tivemos como, mas estamos aqui pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Todo-Poderoso, para continuarmos o estudo deste maravilhoso livro. Nós, no último vídeo, nós vimos a primeira parte do capítulo 16. E agora nós vamos dar sequência e finalizarmos, se o Eterno assim permitir, neste vídeo. Já vimos a parte 1, a parte 2, e agora concluiremos o capítulo 16 de Apocalipse. Então, sem mais demoras, vamos abrir o capítulo 16 de Apocalipse, a partir do verso onde paramos. Se eu não estou equivocado, é o verso, deixa eu dar uma pescadinha aqui, acho que é o verso 16, é isso mesmo. Capítulo 16, verso 16, ok? Mas antes, abra o seu coração para que o Todo-Poderoso fale contigo, para que Ele possa falar contigo nessa noite especial. Do fundo do meu coração, o meu desejo é que Ele fale contigo, é que Ele possa te ensinar nessa noite. Então vamos, capítulo 16, Revelação, Apocalipse, capítulo 16, verso 16. Eu parei aqui neste verso. Como falei semana passada, eu precisarei de 1 hora para poder explicá-lo com todos os detalhes. É um verso enigmático, é um verso muito mal interpretado, né, pelos estudantes da Bíblia, pelos estudantes do livro de Apocalipse, pelos inúmeros, dezenas, centenas de vertentes religiosas, principalmente as cristãs, né, que são as que mais estudam o livro de Apocalipse, não só as cristãs, mas são as que mais estudam. E este verso, sem dúvida, ele tem uma má interpretação e causa um medo imenso nas pessoas. Eu digo isso porque eu, na minha infância, eu já ouvia falar deste verso e já ouvia falar muito do tal do Armagedon. Você que está me escutando agora, você já ouviu falar no Armagedon? Quem nunca ouviu falar no Armagedon? Quem nunca ouviu, hein? É uma palavra muito conhecida que causa um medo terrível. Porque quando se fala de Armagedon, eu sempre ouvi na minha infância e também no início da minha adolescência, que se tratava do final do mundo, da última batalha, da batalha final, onde seria uma luta entre o bem e o mal e teria uma grande destruição. Eu já ouvi muito isso. E confesso que ficava até um pouco apreensivo. Para piorar as coisas, lançaram um filme, uma certa época, chamado Armagedon. Então, essa palavra me causava um certo desconforto. Até que um dia eu decidi me dedicar ao estudo da Escritura, dentro do seu contexto original, e aí as coisas começaram a fazer sentido, os olhos começaram a se abrir, a escuridão começou a se dissipar e a luz raiou.
E hoje eu não tenho medo nenhum de Armagedon. Na verdade, nem existe o tal Armagedon. É uma grande um grande erro de tradução, de transliteração. Além disso, o que existe aqui em nenhum momento diz que será a batalha final entre o bem e o mal. Na verdade, é algo completamente diferente. O capítulo 16, se vocês se lembram da última aula, trata do momento em que as águas do rio Eufrates se secam e os reis irão abrir o caminho para os reis do Oriente, que a sede está ali no rio Eufrates. Na época que Yohanan escreveu o Apocalipse, existia um império poderoso, sua sede era vamos falar disso já já, sua sede era no rio Eufrates e eram os grandes inimigos do Império Romano. Pouca gente sabe disso, mas existiu e na época era bem conhecido e temido. O Império Romano não reinava sozinho. Existia um reino que media forças com o Império Romano, um reino no Oriente, tá? Já vamos mostrar para vocês, já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, essa batalha descrita no capítulo 16, na verdade, não é a batalha final. A batalha final está no finalzinho do capítulo 20. E o local dessa batalha, que é ao que dá a entender no estudo de Apocalipse, eu não quero avançar para o capítulo 20, porque nós vamos chegar lá já já. Está bem perto de chegarmos lá no capítulo 20, né? Já vamos terminar o 16 hoje. 17, 18, 19, 20. A batalha final descrita no capítulo 20 é após o milênio, como também é descrito, o suposto milênio, né, que está descrito lá. E essa batalha ocorre na cidade que o Eterno ama, obviamente é Jerusalém. Então a batalha não é nesse local onde está descrito aqui, tá? Então há realmente erros incríveis de interpretação e uma fantasia imensa do que o texto em nenhum momento diz. Na verdade, o livro de Apocalipse, como eu sempre digo, sempre nos remonta, sempre nos leva, sempre nos conecta ao Tanar, a Escritura Sagrada, principalmente aos profetas. Eu mostrei para vocês, durante o capítulo 16, quantas conexões com a Torá e também algumas com os profetas. O capítulo 16 tem muito Torá, principalmente sobre as pragas, e ainda continuará tendo. Mas o que interessa para nós é exatamente esse verso 16, porque causa muito espanto. Eu vou mostrar para vocês o porquê do nome Armagedon, uma prova inconteste que Yohanan escreveu o livro de Revelação em hebraico, não há dúvida disso. Posteriormente foi traduzido para o grego e espalhado, obviamente, pelo grego, com a tradução grega, tá? Isso nós temos provas, já mostramos para vocês provas no capítulo 13, por exemplo, de Apocalipse, tá? No hebraico, sem dúvida nenhuma, até o cálculo do número da criatura, do animal selvagem, só pode ser no hebraico, só dá 666 no hebraico, tá? Não em outro... O nome dele não dá em outro idioma. Mas muito bem. Eu vou mostrar para vocês como a passagem do hebraico para o grego e para outras línguas acabou criando um nome chamado Armagedon. Isso causa um espanto
terrível, mas vamos ver o que o texto diz. Vamos lá. Vehem hiklu, e eles quem? Os reis, que com o rio Eufrates seco, abriu caminho para eles. E eles iam guerrear justamente contra a criatura. Contra esse império. Obviamente, contra o Império Romano. Vehem, e eles... Vou tomar um pouco d'água aqui. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno. E eles... Hiklu, vem de... A palavra é kuf, re e lamed. Kahal. Kehilá, congregar, se ajuntar. E eles se congregaram, se ajuntaram, otam. E eles se congregaram, se ajuntaram. El Hamakom, para o lugar. Asher Ha'ivrim, Ivrim, não Ivrit, que os hebreus, não que em hebraico, que os hebreus, Ikreu, chamam para ele, Har Megiddo. Har quer dizer monte. Megiddo é o nome do lugar. Megiddo. Se você estuda o Tanar, se você estuda a Escritura, você já ouviu essa palavra bastante. Se você estuda Yehoshua, Josué, o início dos profetas, se você estuda Shmuel, Samuel, Shmuel Aleph, Shmuel Bet, 1 Samuel, 2 Samuel, se você estuda Melachim Aleph, Melachim Bet, 1 Reis, 2 Reis, Divrei Hayamim Aleph, Divrei Hayamim Bet, 1 Crônicas, 2 Crônicas, com certeza você já ouviu falar em Megiddo, ou Megido, ou como muitos chamam, Megido. Não existe Megido, não existe som de J no hebraico, como também não existe no grego, como também não existe no latim antigo, não existe. O som de J é algo mais recente, mais da Idade Média para cá, foi evoluindo, o Y com o nome iota até chegar ao J. Mas não existe, no hebraico não existe, nem no grego também, o grego também não existe não. Tá? As línguas antigas não existe som. Então não é Megido, é Megido, existe som de G, de gato, som de J não. Megido, Megiddo. Vou mostrar a vocês fotos do lugar, um lugar muito famoso. No livro de Yehoshua. Quer ver outro livro também que tem? Eu esqueci de dizer. Shoftim. Juízes, gente. Claro que tem juízes. Né? Juízes. A batalha entre Sisra e os seus 900 carros de ferro dos cananeus contra o povo de Israel, liderados pela juíza Débora. Tá? Onde aconteceu essa batalha? Num lugar super plano chamado Vale de Israel. Não Israel, Israel, ou Jezarel, como algumas bíblias. Eu não sei se é assim, deve ser assim. Israel, um vale imenso, uma planície imensa, que realmente acampam milhares e milhares de exércitos. Esse local, Megido, sempre foi, desde a época dos cananeus, dos cananeus, uma cidade fortaleza, pois está no centro da terra de Canaã, controla toda a entrada de quem vem do leste, quem vem do oeste, quem vem do norte e quem vem do sul, passa por Megiddo, é central. As estradas antigas, caminhos antigos, estradas já na época dos romanos,
Estou falando algo muito anterior a isso. Estou falando das rotas, não só rotas não só a rota dos viajantes, dos negociantes, mas também dos exércitos. Os exércitos que saíam do Ocidente, do Egito, marchando em direção ao Oriente, principalmente para atacar Babel, Babilônia, que sempre houve uma grande rivalidade entre os egípcios e os babilônicos, eles tinham que passar por Megido. Nós vamos ver isso daqui a pouco no texto bíblico. É central, gente. Então sempre foi uma cidade fortaleza. Os cananeus fizeram uma cidade em cima de uma montanha, fortaleza total. Depois da derrota dos cananeus, depois que o povo de Israel tomou posse, Israel manteve a mesma coisa, porque ali você defende e vigia todo o território. Sempre que Megido caía, Jerusalém estava exposta completamente. Para dominar Jerusalém, primeiro Megido tinha que cair. Lá nessa cidade, Shlomo HaMelech, o rei Salomão, colocou pelo menos 400 cavalos. 400 cavalos. Uma cidade fortificada, tão fortificada e preparada para a guerra, que foi destruída e reconstruída, queimada até o chão e reconstruída 15 vezes. Batalhas sangrentas aconteceram, não só em Megiddo, como ao redor dela. Um sistema incrível de captação de água eles fizeram escavando por baixo da terra. Escavações, túneis projetados nos tempos antigos, que os engenheiros que vão lá hoje e visitam Tel Megido, as ruínas de Megido, perdão, Baruch Hashem, desde semana passada estou um pouco gripado, não tem nada a ver com corona, mas estou melhorando. Por isso que eu não consegui fazer o vídeo semana passada, mas ainda estão alguns resquícios ainda. Vamos lá. Os engenheiros, quando eles vão lá, eles ficam encantados. Como pode, nos tempos antigos, fazerem um túnel de captação de água como esse? É uma coisa incrível. Incrível. Nosso canal você pode encontrar um vídeo muito interessante, é uma filmagem um pouco amadora, mas você vai gostar bastante. Das águas do Jordão até o túnel em Megido. Você vai gostar bastante. Porque nós passamos por todo esse lugar, você conhece o lugar, tá? Depois você procura aí no nosso canal aí. Você vai achar. Das águas do Jordão até o túnel de Megido. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Baruch Hashem. Vou continuar lendo o texto aqui. Abençoado seja o eterno Rei de todo o universo, Criador de todas as coisas.
Pronto, agora tá tudo ok. Perdão, gente. Acabei apertando uns botões errados aqui. Pronto, vamos lá. Tá faltando a câmera, né? Ok. Maravilha, vamos lá. Vamos ler o texto. Vehem, requilou, e eles se congregaram para o lugar que em hebraico é chamado Har Megido, Monte Megido. Bom, o que é que esse texto, desde os tempos antigos, desde o que se lê esse texto, por que as pessoas ficam com tanto medo e fazem essa pressão toda? Primeiro, por causa da palavra Armagedon. Já diz que é a batalha final entre o bem e o mal. Não existe isso em lugar nenhum da Escritura. Nem nos profetas, nem nos escritos, nem na Torá, e muito menos nos escritos nazarenos. O livro de Apocalipse não fala disso em lugar nenhum. O livro fala de Apocalipse, fala no capítulo 20, que a batalha final será em Jerusalém. Não em Armagedon. Não existe esse lugar Armagedon. Existe o Monte Megido. Porque a cidade foi construída em cima do monte. E o que é que essa palavra Megido, o que é que essa palavra traz para nós? Existe alguma conexão aqui com algum texto dos profetas? Existe, e muito forte. Existe e muito forte. Quem eram esses reis na época dos romanos? Quem era esse reino que a sua sede era exatamente no rio Eufrates? A palavra frat, o reino da Partia, ou parto, 247 antes da Era Comum, e esse reino foi até 224 na Era Comum. Presta atenção, esse reino ficou quase 500 anos. Foi uma potência. As culturas iranianas vem muito desse reino, a Pérsia antiga, desse reino. Eles eram os principais opositores aos romanos. Perceba que Roma eram rivais, visavam estabelecer reis na Armênia como seus clientes do seu reino. Os partas, eu estou lendo aqui um dicionário, uma enciclopédia. Os partas infligiram a derrota contundente sobre o general romano Marco Licínio Crasso na Batalha de Carras, em 53 antes da Era Comum. Entre 40 e 39 antes da Era Comum, tropas partas conquistaram praticamente todo o Levante, com exceção de Tiro, que ficou nas mãos dos romanos. Marco Antônio, lembra do Marco Antônio, o famoso Marco Antônio, Cleópatra e tal? Liderou um contra-ataque contra a Partia, e diversos imperadores invadiram a Mesopotâmia durante as guerras romano-partas. Então, sempre foi muita rivalidade entre esses dois reinos. É interessantíssimo o livro de Revelação, no capítulo 16, citar o rio Eufrates e dizer que quando o rio se secar, esses reis irão, que eram vários reis, de fato, formavam um império, esses reis iriam avançar para lutar contra o animal selvagem, a criatura. E é exatamente isso que acontecia na época. Essa batalha nada tem a ver com a batalha final, repito, nada tem a ver. Agora, por que o nome ficou Armagedon? Gente, é muito simples.
Perceba que har, que é monte, o re, que é bem fraquinho, um som de re bem fraquinho, não é o ret, é o re. Har, ficou ar. Ar. Megiddo ficou ma. O G passou a ter som de J, G. E por que não é do e é dom? Boa pergunta. Ótima pergunta. Não deveria ser Armagedon? Mal transliterado. Mas não vamos também condenar, porque na época não existia muitos recursos. As regras de transliterações e de tradução não eram unificadas. Não havia uma regra geral, mundial, né? Não havia... Cada um tinha a sua própria regra, a sua própria forma de fazer. Quero dizer, não existia uma regra geral. Por exemplo, qual é a regra geral das transliterações? Primeiro, o que é uma transliteração? Saindo um pouco aqui do estudo, para você entender. Porque tem gente que pensa que transliterar é traduzir. Não. Traduzir é uma coisa, transliterar é uma coisa completamente diferente. O que é transliterar? O nome está dizendo transliterar. Eu posso transliterar do inglês para o português? Não. Para que você vai fazer isso? Agora você pode transliterar do chinês para o português. Você pode transliterar do chinês para o inglês, do chinês para o alemão, do chinês para o francês. Mas por que eu não posso transliterar do francês para o português, do francês para o inglês? Porque transliteração é você passar para a sua língua, para a sua escrita, o que a outra língua que possui uma escrita diferente quer dizer. Então eu posso transliterar do hebraico. Por quê? Porque o hebraico, as letras são diferentes das letras que você utiliza no português, as letras latinas. Isso é transliteração. A transliteração, você conhece as letras, o som delas, e vai reproduzir em outra língua, com outra escrita, o mesmo som da escrita original. E a regra é que a leitura seja igual à língua original, para que quando a pessoa lê, a pessoa possa falar exatamente o que aquela língua quer dizer. Como ele não sabe os caracteres, você não, por exemplo, você não sabe o japonês, sabe? Aqueles caracteres do japonês, não sei não. Mas vamos dizer, tem eu fiz uma loucura aqui, não sei nem o que é isso, mas ok. Vamos dizer que tem o chinês ou o japonês aqui. Eu sei lá o que é isso. Mas aí um transliterador japonês ou chinês que vai passar para a gente, ele vai colocar em português, por exemplo, aqui. Ó. Isso aqui quer dizer... Estou dando um exemplo, tá, gente? Arigato. Então, isso aqui é a transliteração. É a tradução? Não. A tradução seria obrigado. Arigato, em japonês, quer dizer obrigado. Arigato é a transliteração. Eu consegui falar uma palavra em japonês, mesmo sem saber o caractere. Eu li a palavra, mas li porque ela está transliterada. Então, translitere uma palavra aqui rapidamente. Pronto, essa palavra aqui, ó. Otam. Para transliterar, basta eu digitar aqui a palavra exatamente a leitura dela. Só que na minha escrita, na sua escrita, na escrita latina, otam. É por isso que eu não posso transliterar do inglês. Porque é a mesma escrita. Para que eu vou transliterar? Basta eu saber como ler. Se é em inglês, tem algumas regras de leitura. Mas a escrita é a mesma. Você não precisa transliterar. Não tem sentido transliterar.
Entenderam o que é transliteração? É passar de um idioma para o outro a forma de ler a palavra, sem traduzi-la. Isso é transliterar. E o que é traduzir? Traduzir é você colocar o significado já da palavra. Em vez de eu colocar arigato aqui, eu já colocaria obrigado. Tá? Entenderam? Ok. Então existe diferença entre traduzir e transliterar. O problema aqui, isso não é uma tradução, isso é uma transliteração. E isso é uma prova inequívoca que o texto veio do hebraico. Mas alguns vão dizer, não, com certeza veio do grego, porque aqui no texto hebraico está Megiddo, que é a palavra correta, mas nos textos em português está Armagedon, e esse on veio do grego. Não veio do grego. Veio do hebraico. Veio do hebraico? Peraí. Veio do hebraico? Como assim veio do hebraico? Do hebraico. Eu sei. Eu estou te dizendo porque eu estudei antes de falar para você. Eu procurei, eu pesquisei, eu li. Entendeu? Eu não estou trazendo o estudo de Apocalipse, gente, porque eu acho bonito, eu acho lindo e vou trazer para você. Estudei ontem e vou trazer. Não, eu só fiz o estudo de Apocalipse depois que eu traduzi todo o livro e depois que eu pesquisei em toda a escritura, tudo relacionado ao livro de Apocalipse, todas as conexões. Eu vou provar para você que em um determinado texto do Tanar, ao invés dele colocar Megiddo, ele colocou erradamente, porque não existe esse lugar, Megiddon. Megiddon. E é exatamente esse texto que o livro de Apocalipse linkou, pegou, juntou para trazer esse exemplo, para fazer uma conexão com o que aconteceu no passado, um passado muito antigo, que aconteceria novamente a mesma situação. Primeiro tem que cair Megiddo, para depois cair Jerusalém, porque no passado foi assim. Jerusalém, o templo só foi destruído pelas mãos de Nebuchadnezzar e Nabucodonosor. Primeiro quem caiu foi Megiddo. Bom, vamos ver os textos, né? Primeiro, né? Vamos ver os textos. Textos esses que soam bastante, que fazem a gente entender de fato, tá? Fazem entender. É um eco muito grande esse texto de Zacarias, capítulo 12. Demais. Por causa disso aqui, de Megiddo. Demais. Mas eu quero ler alguns textos de Megiddo, para vocês, dos profetas, que vão fazer vocês entenderem melhor esse lugar. Eu quero dizer a vocês que esse lugar, desde que foi destruído pelas mãos do faraó Neco, que abriu caminho para o seu inimigo, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, invadir Jerusalém e tomar posse, e destruir o templo. Desde esse período, nunca mais se levantou de novo Megiddo, nunca mais. Não há nada lá, só ruínas. Só ruínas. E que ruínas, hein? Vou mostrar as fotos para vocês. Antes eu quero ler com vocês. Vamos ver o texto aqui. Vai abrir para a gente aqui. Para o Hashem, abençoado seja o Eterno. Aqui. E depois eu mostro a vocês Har Megiddo. Primeiro, olha o texto de Zacarias, capítulo 12, a partir do verso 10. Vesharti al Beit David
David escrito de forma errada. Esse texto tem alguns probleminhas. Tem 2 problemas nesse texto. Palavras erradas. Não só David, como também Megiddo. É por isso que há uma linkagem, uma conexão muito forte entre Apocalipse 16 e Zechariah 12, 10 e 11. Vamos lá. Veshafarti al Beit David. David não tem Yud, mas aqui você vê que ele colocou o Yud. Ok. Mas há também na história arqueológica David com Yud. Tá? Mas o nome David não tem Yud em praticamente toda a escritura. Somente aqui. Ve'al Yoshev Yerushalayim. Também sem o Yud. Mas no Tanakh inteiro, Yerushalayim praticamente não tem Yud. Só em 5 textos, contra mais de 1000 textos. Yerushalayim não tem Yud no Tanakh. Nos escritos nazarenos, em todas as palavras, em todos os lugares, Yerushalayim tem o Yud. E até os dias de hoje. Ve'al Yoshev Yerushalayim Ruach Chen Ve'tachanunim Ve'hibitu Elai Et Asher Dakaru. Repito. Et Asher Dakaru. Ve'safdu Alai Kemisped Al Ha-Yahid Ve'hamed Alai Kehamer Al-Habechor. E derramarei sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém o mover de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, furaram, dakaru, traspassar, furar, perfurar, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Prantear contra quem? Contra aquele que eles vão ver, aquele que eles traspassaram, que eles furaram, que eles feriram. Traspassar uma espada, como se trespassasse uma espada, morte, mataram. E eles irão chorar como quem pranteia por um unigênito, ou seja, pelo único filho, Yahid. Um único filho que tinha morreu. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, ou seja, pelo primogênito que perdeu, que morreu. Amargamente chorarão. Por quê? Porque traspassaram. E agora ele aparece. É uma profecia muito bonita, muito linda. Mas não quero falar sobre ela em si. Isso fica para outro momento. Eu quero falar sobre esse texto aqui. Bayom Hahu, naquele dia, Igdal Hamisped Bierushalayim, naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Veja, observe, analise, verifique a linkagem que há entre Apocalipse 16 e Zechariah 12, 10 e 11. O texto nem em Zacarias e nem em Apocalipse dizem que a batalha final será em Megiddo. Em nenhum lugar diz isso. Nenhum lugar diz isso de jeito nenhum. O texto diz: Bayom Hahu Igdal Hamisped Bierushalayim, que será grande o pranto em Jerusalém. Quando eles verão, quando eles irão olhar para quem eles traspassaram. Chorarão por ele, como se chora por um unigênito que perdeu, como se chora pelo primogênito que perdeu.
será tão grande o pranto, como foi grande o pranto em Hadad-rimon. Hadad-rimon é exatamente Birkat Megidon, que foi justamente naquele vale ali de Megidon. O que aconteceu nesse vale de Megidon? Em Hadad, chamado Hadad-rimon, a dolorosa derrota para o faraó Necho. Segunda Reis, capítulo 23, verso 29 e verso 30. Vamos ler aqui o texto. Vamos ver o texto. Daqui a pouco a gente lê o texto, que vai aparecer o texto. Vai aparecer o texto. Agora, antes de você ver o texto, gente, preste atenção no que está ecoando aqui. Zechariah está falando sobre o futuro, mas compara o futuro com o que foi a grande dor, o grande choro, a grande derrota, a grande amargura do passado. E ele cita Megidon. Seria Megiddo, mas ele acrescentou um nun aqui, que não faz parte da palavra. Essa palavra não tem nun, sufite. A palavra em todo o Tanar é Megiddo. Megiddo. Vamos fazer esse teste? Hein? Estão dispostos a fazer esse teste? Então vamos lá. Eu vou abrir o Davar aqui para vocês conferirem, tá? Porque tem que conferir, tem que pesquisar. Não acredite em mim, não. Pesquise, verifique. A Torá ensina, veja, verifique, analise, pesquise, busque. Eu vou abrir o Davar e vou fazer com vocês uma pesquisa rápida, para vocês aprenderem. Não deixe ninguém lhe enganar, tá? Quando se trata de escritura sagrada, não se deixe enganar. Como é que eu coloco para ficar o Davar na tela? Eu acho que é assim, ó. Não é isso? Eu vou tirar a câmera aqui, né? Tira a câmera, pronto. Pronto. Aqui está o Davar, tá? Que você pode baixar gratuitamente no nosso canal. Só você pesquisar. Bom, vou colocar o Davar aqui na tela. Já está na tela. Agora eu vou fazer uma pesquisa no Davar. Olha, eu vou pesquisar aqui a palavra Megiddo. Opa. Megiddo. Agora sim. Vamos ver. Olha só. Me deu um resultado de 18 vezes. Prestem atenção. Josué 12, 21. Yehoshua 12, 21. Megiddo. 17, 11. Megiddo. Juízes 1, 27. Megiddo. Juízes 5, 19. Olha aí, a batalha de Débora. Megiddo. Essa palavra não tem nada a ver com ela. Aqui é Migdol. Tem a ver com a torre. Em Shemuel, nada a ver. Agora, 1 Reis, capítulo 4, verso 12. Por que apareceu aqui? Porque dentro de Migdal ou Migdol aparece o Migdó. As mesmas letras, mas não é a mesma palavra. É uma outra palavra. Quer dizer torre. Agora, Megiddo aparece em 1 Reis 4, 12. 1 Reis 9, 15, tá vendo? Megiddo de novo. 2 Reis 9, 27, aparece novamente Megiddo. Morreu ali, tá dizendo que alguém morreu ali. Daqui a pouco a gente vai ver quem foi, né? Que morreu lá em Megiddo. 2 Reis 23, 29. 2 Reis 23, 30, que fala que morreu, Megiddo, de Megiddo, né? Depois nós temos em Irmeiahu, Jeremias, mas não é Megiddo, é Migdol, é aquela outra cidade, nada a ver uma coisa com a outra.
Ioná, Jonas 3:5, aparece Migdolam, não tem nada a ver tem a ver com torres também. Somente em Zechariah 12:11 que aparece Megidon. Megidon, né? Falando dessa batalha, desse pranto que será no final em Jerusalém, quando aquele que eles traspassaram aparecer para eles. Vai aparecer para eles para quê? Do que trata Zacarias 12? De uma batalha. De nações que irão se cercar, que irão cercar Jerusalém. E eles não terão para onde fugir, eles não terão o que fazer. E aí, o que vai acontecer, hein? Só aparece aqui. Todos os outros textos ou fala de Migdol, que é torre, ou fala de Megiddo mesmo, sem o Nun, tá vendo? O último lugar é 2 Crônicas 33, 35, 22. Megiddo. Não tem o Nun, porque não existe Megidon. Eu não sei por que Zechariah colocou, mas ele também errou. Você viu no nome David. Você viu no nome David que ele errou? Ele colocou um Yud. Então existem erros, gente. Quando a pessoa chega e diz, tem um erro nos escritos nazarenos. Há um erro lá e, portanto, tem que ser todo descartado. Essa semana, falando nisso, o Moré Haimson, na sua brilhante explanação da Torá, como tem sido todos eles, a Morá Márcia, o Moré Daniel e o Moré Haimson, cada um na sua forma, cada um no seu jeito, cada um na sua forma de ensinar, diferente um do outro, não se pode comparar porque são diferentes. E eu gosto de todos os três, da forma que você soma todos os três, você tem uma visão bem ampla das coisas, né? Cada um na sua forma, na sua peculiaridade. São ótimos, eu estou amando. Eu tenho certeza que você está gostando também. Eu estou gostando, estou amando. Muito, muito, muito bom. Estão se dedicando, estão se esforçando para trazer o ensino da Torá maravilhoso. Porém, na explanação do Kabbalat Shabbat, na noite da sexta-feira, no início do Shabbat, pelo Moré Haimson, trazendo da Parashá Hayei Sará, que por sinal foi a que eu mais gostei, falei isso para ele. O que eu estou falando para vocês aqui é exatamente o que eu conversei com ele. Porque ele entrou em contato comigo, houve um erro na questão do vídeo em tela cheia, não saiu o áudio. Ele prontamente tranquilizei ele, isso também já aconteceu comigo, né? E no outro dia, ele prontamente fez a correção e trouxe as explicações da parte onde não saiu o áudio. É assim que tem que fazer. Tem um erro, certo. Tá bom? É assim que faz. Porém, houve um erro chamado em hebraico taut, que é um erro sem a intenção. Você não tem a intenção. Como eu acredito que, piamente, que é o erro de Zechariah. É um erro sem intenção. Ele colocar o Nun aqui. Um erro sem intenção. Ele colocar o Yud aqui de David. É um erro sem intenção. Não modifica nada, não muda nada. E pode ser até a mão do Eterno para que um código apareça aqui. Entendeu? Uma sequência de letras equidistantes, entenderam? Então, olha só, o Haimson me disse, eu coloquei o Resh com valor 100, e Resh é 200.
E eu fiz uma explicação em cima disso e isso ficou errado. Eu queria excluir o vídeo, você podia excluir o vídeo do canal, porque ficou errado isso aí. Eu falei, Raimson, agora é Raimson. Excluir todo aquele vídeo maravilhoso, com explicações tão maravilhosas, com momentos tão especiais no Shabat. Você vai excluir por causa de um errozinho que não é intencional, você não fez aquilo para enganar ninguém, você simplesmente errou. Não vou excluir não. Você faz um outro vídeo e eu vou postar no canal, você diz que você vai dizer o erro e você traz a explicação. E ele fez e ficou maravilhoso o vídeo. O último vídeo que postou no canal. Aí eu disse para ele, não se pode, por causa de um erro, você excluir tudo que você falou naquela noite. Foi muito especial, muito maravilhoso. Falou muito ao meu coração. Você não pode excluir tudo por causa de um errinho que não faz diferença nenhuma. Eu citei para ele. Você sabe quantos erros aparecem no Novo Testamento? Quantos erros tem? Erros até de citações. Quando Matitiyahu cita um texto do profeta Roshea. Ele cita o texto de Roshea e fala que foi Irmeiahu. Se você, por causa de um erro desse, exclui todo o Novo Testamento, como muitos querem fazer, isso é um absurdo. Porque esse erro não faz diferença nenhuma, é um taut, é um erro sem dolo, um erro que muitos cometem, inclusive o profeta Zacarias cometeu, meu amigo. Comete. Moshe, por exemplo, certa vez esqueceu a tribo de Shimon, de citar a tribo de Shimon, em Vezot Rabrachá. Ele não cita Shimon. Você vai excluir tudo por causa disso? Não. Você faz um vídeo, pronto. Não tem que excluir tudo por causa disso. Você não tem que jogar fora a escritura porque você achou um erro. Um erro que não faz diferença nenhuma, gente. Mas eu gostei demais desse erro. Sim. Porque é exatamente daqui que os tradutores... É exatamente daqui que aqueles que fizeram a passagem para o grego se apegaram, porque é exatamente desse texto de Zacarias 12:11 que Yohanan tirou, fez a conexão com esse texto. Yohanan fez a conexão. Apocalipse 16:16 está exatamente baseado aqui. Com certeza. Com toda certeza. Tanto que a palavra Har Megidon, aí fica Armagedon. Entendeu? De onde vem Armagedon? A montanha de Megidon. Armagedon. Não é do grego, é do hebraico. E é de Zacarias 12, verso 11. Eu não só falo, eu provo para você, eu mostro o texto bíblico. Você abre o Tanar, sabe ler hebraico? Abre o Tanar e lê isso aqui. Se não está aqui Megidon, entendeu? Agora presta atenção. Por que Har Megidon, lá de Apocalipse? Olha aqui. Conheço demais. Já fui dezenas de vezes nesse lugar. Amo o lugar. Amo. Maravilhoso lugar. Olha que lugar lindo. Olha o Vale de Israel, gente. Olha aqui como é plano. Exércitos e mais exércitos se acamparam nesse lugar. Batalha. Vocês não têm noção da quantidade de sangue que já derramou aqui nesse lugar. Vocês não têm noção. Olha como hoje é tudo verde para o Hashem. Abençoado seja o Eterno. Quanto sangue não foi derramado aqui? Muito sangue. Sangue de várias nações, de vários povos, de vários exércitos,
que foram derramados aqui, batalhas brutais. Muito choro foi derramado aí, muita dor. Essa cidade 15 vezes veio ao chão, foi destruída 15 vezes. Por isso que Har Megiddo, você está vendo aqui a montanha? Está vendo a montanha? A cidade é uma montanha, a cidade fortaleza, gente. Por isso que ela controlava tudo no passado. Porque daqui dava para se ver todo Israel. Har Megiddo, montanha de Megiddo. Ou Har Megiddon, Armagedon. Entenderam de onde é que vem isso? Vem do hebraico, vem do texto bíblico, vem do Tanar. Não vem de grego coisa nenhuma. Não inventa as coisas. Podemos provar. Temos a prova. E agradecemos por este erro, por esse taúd de Zechariah, ao copiar o texto, ao fazer o texto. Esse erro foi o que serviu para Yohanan linkar e dizer, olha, procurem lá algo chamado Megiddon, vocês vão encontrar. Olha aí. Agora eu vou explicar a vocês. Vamos ler o texto do que aconteceu na citação de Zechariah 12:10. Antes, eu quero mostrar para vocês esse lugar maravilhoso, porque eu amo demais isso aqui, gente. Olha, aqui, só para vocês terem ideia. Aqui são estábulos de cavalos do rei Salomão. São dois, o sul e o norte. Estábulos de cavalos. Aqui, gente, aqui, ó, é o túnel, tá? Um túnel imenso de captação de água. Agora eu quero mostrar a vocês. Aqui, ó, não tá dando para ver daí, mas aqui nós temos não só captação de água para não precisarem sair da cidade para buscar água e os inimigos pegarem. Os inimigos os fechavam e diziam, eles vão morrer de sede. Não tem água na cidade, como é que tem água em cima da montanha? Escavaram a montanha e puxaram água de Enharod, fonte de Gideão. Não tem água. Eles conseguiram. E comida, como é que eles vão ficar? Gente, isso aqui que eu circulei, só você indo lá para você ver, é um grande silo que dá para se armazenar trigo para 10.000 homens por 10 anos. Se eles passarem 10.000 homens dentro de Megiddo fechada, eles podem comer e viver por 10 anos comendo trigo sem precisar nenhuma colheita. É simplesmente incrível. Uma cidade, de fato, feita para a guerra. Para a guerra, com todas as táticas possíveis e imagináveis. Níveis e mais níveis de escavações. Nós temos aqui cananeus, filisteus, israelitas, assírios, babilônicos e egípcios. Você tem um pouquinho de cada desses aí que eu estou falando. Claro que o que é mais marcante aqui são os israelitas e os cananeus. Altares consagrados a deuses cananitas aqui nesse local. Foram completamente queimados e enterrados pelos israelitas. As escavações mostraram como os cananeus sacrificavam os seus deuses. Está tudo lá, para você ver. Bom, de Megiddo, essa é a visão de Har Megiddo. Eu estou em Har Megiddo aqui e tirei a foto. Pena que ela acabou não saindo do outro lado. Mas aqui você vê o Har Gerizim, o Monte Gerizim. E do lado, o Monte Eival. Olha aqui, essa foto dá para ver os dois. Deixa eu ver aqui essa outra foto. Olha aqui.
Estava um pouco... Já é outro ano que eu tirei. Olha aqui, ó. Gerizim e o Eival aqui do lado. E aqui Shechem. Essa é a visão de Har Megiddo. Consegue ver tudo. Estábulos de cavalos. Coxos feitos por Salomão. Olha só que sobrevive até hoje. Olha a qualidade do material. Até hoje está de pé. Impressionante. Essa é Har Megiddo. Agora eu vou ler para vocês o texto. Por isso que eu falei para vocês, só esse verso 16 é 1 hora. 1 hora para explicar. Eu sei disso. 2 Reis 23, 29. Nos seus dias subiu o faraó Necho, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio. Vamos lá. Ao rio Nehar Prat. Mais uma conexão de Apocalipse 16. É incrível as conexões. O livro de Apocalipse, você não pode ler o livro de Apocalipse. Você não pode ler o livro de Apocalipse simplesmente ao pé da letra. Existem comparações, figuras de linguagens e principalmente conexões com o Tanar. Para que aqueles mais atentos às profecias bíblicas, aqueles mais atentos à Torá, aqueles mais atentos ao Tanar, aos Neviim, aos profetas, entenderem o livro de Apocalipse. 66% aproximadamente de Apocalipse são citações do Tanar. Então, o faraó subiu contra o rei da Assíria ao rio Eufrates. Ele não estava indo contra os israelitas. O faraó não estava indo contra Israel, que era, na época, o maravilhoso rei Yoshiao. Que o Tanar diz que não houve um rei como ele, que se voltou para o Eterno, que fez chuvar com todo o seu coração. É o que diz Crônicas, Divrei Hayamim, 2 Crônicas, falando sobre esse rei. Foi ele que achou os rolos da Torá. O sacerdote achou, leu para ele rasgou as vestes e se arrependeu. Quebrou as estátuas, as imagens de escultura, queimou, aboliu os cultos aos outros deuses, aboliu os altares e celebrou Pêssar como se nunca tinha celebrado antes em Israel. Isso tudo está descrito em Crônicas. Estude a Escritura, estude o Tanar. Não dá para estudar Apocalipse sem ler o Tanar, não tem como. Só que Yoshiao, apesar de toda a techuvá que ele fez, apesar do seu arrependimento, apesar dele ter sido um rei maravilhoso que buscou o Eterno, o ser humano ele tem suas falhas. Qual foi a falha de Yoshiao? Ele não gostou que o rei, o faraó, Necho, trouxe seu exército. Mesmo que não tenha nada a ver com ele, mas estava passando pela terra dele, passando por Megiddo, porque tem que passar por Megiddo, a cidade de defesa. Quando Yoshiao viu aquilo, ele falou, vem cá, eles estão vindo guerrear conosco? Então, obviamente, enviou mensageiros, aqueles mensageiros que vão saber conversar antes de haver uma batalha. Sempre tem isso, sempre houve isso. E o que é que os mensageiros disseram? Não estamos vindo contra vocês. Nem queremos que vocês lutem a nosso favor. Ou seja, muitos exércitos dominantes, mais fortes, chegavam para exércitos mais fracos.
para nações mais fracas. E diziam, ou vocês lutam comigo, quando eu mandar lutar, se juntam ao meu exército, ou vocês serão destruídos, aniquilados. E é claro, ou você luta e mostra a ele que não vai lutar para ele nunca, aí você tem que lutar contra ele. Ou você fala, para que perder gente do meu exército? Quando ele quiser ajuda, a gente ajuda. Te manda um exército. Mas não foi isso. Neró não queria a ajuda dos israelitas. Ele só queria passar e ir para a Síria. Para ir para a Síria tinha que passar por Megiddo, pelo vale. A questão é que Ioxiarro, sabendo que ele não estava lutando contra Israel e nem queria que Israel se juntasse ao seu exército para lutar contra o rei da Síria, mas subiu ao seu coração o seguinte, vem cá, a minha terra aqui não é uma terra de passagem aqui para você passar a hora que você quiser, não. E ele saiu ao encontro de Neró para lhe barrar o caminho, dizer, por aqui você não vai passar, escolhe outro lugar. O que é que Neró fez? Quando ele viu Ioxiarro, sabe, um ódio subiu ao coração dele e o que é que ele fez? Matou em Megiddo. Aqui é Megiddo, Megiddo. Vai Miterru e o matou, Megiddo, Querato-Otô, quando o viu ali. Se ele ficasse na dele, não teria acontecido isso. E o que é que aconteceu? Megiddo foi ao chão e aí ficou tudo pronto para Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, depois invadir Jerusalém. O caminho estava aberto. O verso 30 diz, os seus servos o levaram morto de Megiddo e o trouxeram a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura e o povo da terra tomou Jehoahaz, filho de Ioxiarro, e o ungiram e o fizeram rei em lugar do seu pai. O ungiram, vai mexerru, Mashiach, aqui ó, vai mexerru e o ungiram no lugar do seu pai. No livro de Juízes, capítulo 5, fala, vieram reis, olha só, Ba'u Melachim, vieram reis, Nilchamu, Nilchamu Malchei Kenaã, vieram reis para guerrear, então guerrearam os reis de Kenaã em Tanar, junto às águas de Megiddo. Espólio de prata não tomaram. Mais uma vez, todas as vezes que se fala de Megiddo, fala de guerra. O que mais interessa para nós é exatamente esse texto de Reis, porque é a explicação do texto de Zechariah, capítulo 12, verso 10, verso 11. O pranto que teve aqui em Megiddo, vocês não têm ideia. O rei, querido rei Ioxiarro, que estava moralizando a sociedade israelita, voltando-a para o eterno. Foi morto ali e caiu Megiddo. E nunca mais foi levantada de novo. Aquela grande dor, a dor de pegar o próprio rei e levar para sepultar em Jerusalém, foi um grande choro, um grande pranto naquele dia, uma coisa horrível. Ninguém imaginava aquilo.
Mas após a morte desse rei e a destruição de Megido, Megido nunca mais voltou a ser levantada de novo. E o povo sabia, mais cedo ou mais tarde, cercarão Jerusalém e Jerusalém cairá. E aconteceu isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Bom, agora vamos para Apocalipse, capítulo 16. Vamos terminar. Agora você já ouviu as explicações. Vamos lá. Então, quando fala aqui, a conexão é exatamente com Zechariah 12:10. Mas Zechariah 12:10 fala de Jerusalém. O choro é como foi no dia lá de Megido. E aqui quando fala desses reis se congregando, remonta exatamente tanto a batalha, que nada tinha a ver com o povo de Israel, mas era entre o Egito e aqueles que e o reino do Eufrates, os reis do Eufrates. É o que Apocalipse quer mostrar, esse final que remonta ao passado, Mas quem é que vai sofrer no final? O povo de Israel. Porque depois da queda de Megido, eles se juntaram a Jerusalém. Então é isso que Yohanan quer passar. É que aquela dor que houve no passado voltará no futuro novamente. Porém, em Zechariah 12:10, alguém vem salvá-los. Não será destruída por Nebuchadnezzar, pela Babilônia novamente. A Babilônia perderá essa batalha. A Babilônia ganhou no passado, mas não ganhará no futuro. Ela cairá, ela será destruída. E aquele a quem eles traspassaram, que ao vê-los, eles chorarão amargamente, como se chora por um filho único que se perdeu, como se chora pelo primogênito que se perdeu. E é exatamente isso que acontecerá. O filho único, o primogênito. Filho único e primogênito. Que eles traspassaram, que eles furaram, que eles feriram. Eles chorarão, porque eles verão, olha, quem o Eterno enviou para a nossa salvação. É exatamente o nome. Yeshua, salvação. Foi esse que traspassamos. Ou seja, os nossos pais, o nosso povo. E traspassaram não só através, literalmente, na sua execução. Não só isso. Traspassaram ao longo da história, o rejeitando. Furaram, traspassaram as suas palavras, a sua história, o ignorando completamente, até os dias de hoje, até o momento que isso ocorrer, quando o Eterno enviar a salvação, que a salvação vem dele, mas ele tem os seus instrumentos. Quando ele enviar essa salvação, vão chorar, porque olha quem veio. O choro será como aquele choro que houve com a morte de Yoshiarro. É interessante. É exatamente de Yoshiarro que vem na genealogia, está na genealogia de Yeshua. Estude a genealogia do Mashiach e você vai ver. Só que dessa vez ele vem para destruir Babel, para acabar, para aniquilar e salvar o seu povo. O leão da tribo de Yehudá, leão da tribo de Judá, Yeshua. Eles chorarão e ele enxugará do seu povo os olhos. Ele enxugará toda lágrima.
ele receberá o seu povo. Ele receberá aqueles que o ignoraram, que o, entre aspas, traspassaram, que o evitaram, mas por questões culturais ao longo da história, por questões que eu demoraria aqui dias explicando a vocês, como por exemplo o Holocausto. Feridas muito difíceis de serem fechadas. Muito difíceis. A dor de você ver famílias e mais famílias quando vão ao Yad Vashem, ao Museu do Holocausto, e presencia tudo aquilo ali. Quem os matou? Quem ordenou toda essa matança? Proclamava e tinha e falava e seguia uma religião que exatamente tem como o principal essa figura. É algo muito difícil. Ele enxugará os olhos. Agora, aqueles que conhecem a verdade, porque a maioria desses que eu estou falando foram proibidos desde a infância de sequer ouvir a história dele. São proibidos. Agora, todos aqueles que conheceram sua história, que sabem a verdade, mas que o rejeitaram, eu não sei. Eu não sei. Eu deixo para o próprio Yeshua. Deixo para ele. Bom. Para o Hashem. E o sétimo derramou a sua bacia sobre a face do firmamento dos céus e saiu uma forte voz do templo, ou do santuário, que é a palavra Min Ha-Reichal, santuário. A Elion do Altíssimo. Min Ha-Kise, do trono dele, Lemor, dizendo, Neessatá, Neessatá, diga, Neessatá. A palavra, na verdade, é ose, fazer. Ain, Shin e Tav. Neessatá, está feito, está realizado. O plano do Eterno. Faça a conexão, porque é o que o Hanan está fazendo aqui. O livro de Apocalipse, gente, são enigmas. As chaves do livro é o Tanar, é a Escritura. Chaves essas que os romanos não tinham. Mas aquele, o que é fiel ao Eterno, que ama ao Todo-Poderoso, que estuda a Escritura Sagrada, tem a chave. Você tem a chave. Você tem a chave para entender o livro de Revelação. Está feito, está realizado. E eis que ouviu-se vozes e relâmpagos e trovões, e houve um forte terremoto que não havia acontecido desde que os seres humanos habitavam sobre a terra, ou habitam sobre a terra. Pois Gadol Haraash Ad Meod, pois grande foi o terremoto Ad Meod, até demais. Ao pé da letra, Ad Meod, até demais. Yohanan, com a sua forma de escrever, incrível. É incrível não ver. O verso 19
Vatechalek ha'ir hagedolá, e foi partida a cidade, Hagedolá, a grande cidade, e foi partida... Quem é essa grande cidade, hein? Veja o texto. E foi partida a grande cidade, Li Sheloshá, olha, Li Sheloshá, Halakim. Halakim é uma parte, uma porção. Halakim, em três, Sheloshá, três partes. Arei, Agoim, cidades das nações, Naflu, as cidades das nações Naflu caíram, o Bavel, Hagedolá, e a grande cidade de Bavel, e a grande Bavel. O texto não diz a grande cidade de Bavel, o texto diz a grande Bavel, a grande Babilônia, Nifkedá lifnei ha-Elohim, estava assolada diante do Eterno. Le hashikutá, para beber, kos yen, ou kos yain hamat apo, para beberem do cálice, ou do copo, ou da taça, do cálice, se adequa mais à linguagem bíblica, o cálice contendo o vinho da ira ou do ardor, da fúria, apó, que se acendeu do Eterno. Por que essa ira? Por que essa fúria? O que é essa ira? O que é essa fúria? Por não se arrependerem, por não voltarem dos seus pecados, como já vimos no capítulo 16. Bavel, a grande Bavel, não é a cidade de Babilônia, gente, que já nessa época já estava completamente assolada, destruída, era só ruínas, museus. A grande Bavel, como já vimos no livro de Apocalipse, aqui é exatamente uma conexão com o Império Romano, que era a grande Babilônia na época de Yohanan. A profecia diz que seria dividida em 3 partes, e foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. 3 partes. Lembra de Constantino? Não foi só ele na época. Tinha mais 2. E ele destruiu essas outras 2 partes do Império Romano para ficar sozinho no poder. Foi o que ele fez. É história. É só você ler. 3 partes. O número 3 aparece bastante no capítulo 16. Os 3 pilares de Nimrod. A criatura, o crocodilo e o falso profeta. Os 3 pilares de Nimrod. Governo, o que é o poder, religião e apego aos bens materiais. Fugiram às ilhas do mar e as montanhas moveram-se dos seus lugares e não foram achadas. E dos céus, Min Hashamayim, e dos céus, Himitru, choveram, Barad, Kabed. Barad quer dizer granizo, e essa palavra aparece claramente no livro de Shemot, novamente nas pragas, claramente, mais uma conexão com as pragas do Egito. Barad, granizo. Kaved, pesado. Kekikar, a palavra kikar quer dizer muitas coisas. Kikar quer dizer praça nos dias de hoje, por exemplo. Mas aqui na linguagem bíblica é um quadrado. É um quadrado, kikar, um quadrado. Como um quadrado, não era uma coisa, um granizozinho. Era como um quadrado, como uma pedra gigante.
Al-Rashei Anashim, sobre a cabeça das pessoas. Preste bem atenção, gente. Vai Gadfu Anashim et Elohim al devar magefat habarad. E olha, essas pessoas, Ai Gadfu, amaldiçoaram as pessoas ao Eterno por causa Aldevar, por causa da palavra do Eterno. A palavra, Devar, Davar. A palavra que trouxe a Magefat Habarad, a praga do granizo. Que Kavda Makato Admeod, pois era pesada até demais. E por que veio a praga? Porque eles não se arrependeram, eles não se voltaram para a palavra do Eterno. Eles não se voltaram para a palavra do Eterno. Ao invés de fazer chuvar, por que a ira do Eterno Por que veio a ira do Eterno? Por que a ira do Eterno veio? Porque apesar de todas as pragas, apesar de toda a dor, apesar da demonstração que o Eterno derramou, de tudo de errado que a humanidade fez e estava colhendo os frutos através das pragas, mesmo assim eles não se arrependeram. Ao invés de se arrepender e de voltar para o Eterno, de fazer chuvar, eles amaldiçoaram. Eu vejo no meu coração, ao trazer, agora, nesse momento, nesse instante, no meu coração vem claramente algo que o mover do Eterno me fala, me esclarece, me ensina. Estou falando para vocês, estou aprendendo. E eu agora tive uma visão, uma forma de ver, uma forma de enxergar, não visão. Eu tive uma visão do texto. Não tive uma visão aqui, nada disso, tá? Eu agora passei a enxergar melhor o texto de Zacarias. A questão das pessoas chorando, se lamentando, quando viram a salvação que o Eterno enviou, aquele que eles traspassaram. As pessoas que estavam chorando amargamente, como se chora por um ungido. Esse choro é choro de techuvá. É choro de arrependimento. São esses que ele enxugará. Enxuga a lágrima do olho quem está chorando. Se não tem lágrima no olho, você não vai enxugar a lágrima. Mas aqueles que eu disse, e aqueles que conheciam, quem vai julgar é o próprio Eterno. Esses são exatamente o que o texto de Apocalipse disse. Apesar de todas as provas, ao invés deles se arrependerem, eles amaldiçoam. São esses. E você que está me ouvindo, cuidado com isso. Cuidado com aqueles que estão amaldiçoando, blasfemando, inventando um monte de mentiras, com uma raiva, não sei por que essa raiva, esse ódio contra o Mashiach e Yeshua. Você não... O que ele te fez? Você tem tanta raiva a ponto de inventar tanta mentira contra ele? Tanta mentira. Isso é amaldiçoá-lo. Está amaldiçoando a história dele,
inventando um monte de mentira, um monte de... Não dê ouvidos a essas pessoas. Esses são os que Yohanan chama de Sotnei HaMashiach, opositores do Mashiach, ou se você quiser, anticristos. Opositores do Mashiach são esses, que negam até a sua própria existência, a sua história, mesmo com todas as provas. Chegará, inclusive, aquele dia, muitos estarão chorando, porque viram aqueles a quem o seu povo traspassou, furou, perfurou. Aquele que ele sempre rejeitou. Mas o choro é exatamente de arrependimento. Agora muitos estarão amaldiçoando. E é exatamente o que acontece hoje. Cada geração reflete não só o passado, mas também reflete o futuro. As profecias bíblicas. Muitas delas acontecem em todas as gerações. Basta nós termos um olhar, uma visão para entendê-las. As profecias bíblicas, elas não devem ser analisadas só de um ângulo. É muita pobreza para analisar uma profecia bíblica. A profecia bíblica tem que ser analisada de vários ângulos, de várias gerações. Muitas delas acontecem de forma contínua. É só você enxergar, só você analisar e ver. Em muitas gerações. Às vezes o profeta teve a visão e imaginou que ela se tratava somente para aquele momento. E, na verdade, até os dias de hoje, esses eventos continuam se cumprindo. Em gerações diferentes, em momentos diferentes. Eu agradeço ao Eterno por esse momento, por tudo aquilo que eu aprendi hoje à noite. Hoje eu aprendi bastante. Espero que você tenha aprendido alguma coisa também. Quero agradecer a todos. Obrigado por estar conosco. Obrigado por estudar o livro de Apocalipse conosco. Vamos terminar essa noite recitando a Birkat Kohanim. Depois eu vou passar para vocês um vídeo novo com muitas fotos de Israel antigas, das nossas viagens. Nesse vídeo não há praticamente ninguém das caravanas mais recentes, que vocês já viram bastante as fotos. Eu vou trazer vídeo para vocês da minha primeira vez que eu fui para Israel, por exemplo. Vocês vão ver várias fotos aí e várias fotos da minha família lá em Israel, tá? Em vários momentos. Tá bom? Vamos recitar a Birkat Kohanim. Eu quero, nessa noite, antes de recitar a bênção, quero fazer uma menção aqui para uma das pessoas mais especiais que eu já conheci na minha vida. É uma das pessoas que eu já conheço há mais de 21 anos. É uma pessoa que eu amo de todo o meu coração. Uma pessoa que está comigo em todos os momentos. Momentos alegres, momentos tristes. Já passamos muitos momentos tristes, mas muitos momentos felizes também, muitos momentos alegres, como vocês vão ver aí em Israel. Ela sempre esteve do meu lado. É o amor da minha vida. A minha Priscila. Está aqui nesse quadro. Esse quadro aqui que nós ganhamos de uma amiga em comum. Essa coisa linda, maravilhosa, que é minha esposa. Te amo. Nós completamos 19 anos de casado. 19 anos de casado. Eu não me arrependo, não. Faria tudo de novo. Te amo, viu, princesa? Te
Te amo do fundo do meu coração. Vamos recitar a bênção agora. E depois eu vou colocar para vocês o vídeo, tá bom? Recite conosco. Deixa eu colocar aqui o texto para você. Pronto. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vichoneka Issa Adonai panav elecha veyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, que vem do Todo-Poderoso, que vem do Rei de todo o universo. Só dele, Baruch Hashem. Beshem, em nome, pelos méritos do nosso Mashiach, do ungido, do Eterno, Yeshua. Amém. Elohim, Melech Neiman, Elohim, Rei Fiel. Um beijo para você, um beijo no seu coração, na sua linda alma. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Laila Tov, uma boa noite para todos vocês. Fiquem agora com essa canção. Salmo 22, versos 5 e verso 6, com imagens novas, inéditas, das nossas, entre aspas, peregrinações pela Terra Santa. Beijo para todos, até a próxima, se o Eterno assim nos permitir. Baruch Hashem. Abençoado seja o Eterno. Baba,
That's